Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, né? Todos os anjos guardiões. O papo de domingo, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem o livro, quem tem esse livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro, então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é o Brasil, é um país evangélico, porém a maioria dos brasileiros não praticam o evangelho. Vamos aqui voltar lá um pouco no passado, antes do descobrimento, né? Deus fala para o Mestre Jesus de Nazaré que Israel não seria mais o país, né, que deveria fazer as modificações que Deus queria, né? Então, Deus fala que o Brasil seria o novo celeiro do mundo, né? Então, Jesus começa a se organizar, né, para as grandes navegações. Então, convida o espírito Ismael para governar o Brasil, mesmo que o Brasil não fosse descoberto ainda. Então ele vem governar o Brasil, né? E então tem ocorre, né, as grandes navegações, né? E nas grandes navegações o Brasil é descoberto, tudo nós já sabemos, né? E que até hoje tem um respeito entre Brasil e Portugal, que ninguém invade a terra de ninguém nesse contexto, né? E o Brasil, né, a vibração do Brasil é uma vibração evangélica, né? Por isso que o médico Chico Xavier, né, na sua psicografia com o espírito Humberto de Campos, que seria o irmão X, ele traz essa oração do mundo e a pátria do Evangelho, né? Mas o país é evangélico, mas a maioria dos brasileiros não pratica e não estudam, então, o Evangelho do Mestre Jesus Nazaré, né? E aí é um problema, por isso que nós vivemos aí no Brasil muita corrupção, aborto, né? Médios aí cobrando dinheiro, né? Aquela farra toda da caminhada do mal. E
existe, lógico, existe um grupo que estudam, né, o Evangelho, tentam praticá-lo, né? E o Evangelho, ele é muito complicado, né, de você entender, porque quando você entende o Evangelho, você entende o Mestre Jesus de Nazaré, né? E aí passa a ter um grande entendimento nas leis de Deus, né? Por causa do Evangelho, porque o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, ele é 100%, né, respeitoso às leis de Deus. Ele respeita as leis de Deus em 100%. Por isso que dentre todos os evangelhos, o melhor é o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? Então, né, mas vai ter um tempo que esses brasileiros que vivem num país evangélico, que não praticam o Evangelho, um dia vai ter que provar. Está nesse país porque está à busca do Evangelho, né? Você vê aí. E outro detalhe, não tem nada a ver também com religião não, tá? Se a religião ela é evangélica, todas as religiões são evangélicas, né? Mas aquelas que se predominam, que se dizem que são evangélicas, né? Não tem nada a ver. Eles compraram, não fundaram nada, não registraram nada no nome deles, que digam que é deles. O Evangelho é de Jesus. E mais, por outro lado também, o Evangelho é de Deus, né? Então nós temos que estudar o Evangelho e tentar sempre praticá-lo. Se a maioria da população do mundo, né, que eu estou falando da humanidade, estudasse e procurasse praticar o Evangelho, não teríamos guerras, né? Essas guerras absurdas aí, Estados Unidos com Irã, Israel, né? Ucrânia e Rússia, né? Essa guerra entre Ucrânia e Rússia não deveria nem existir. Agora, né, houve muitas mortes, muitos prejuízos para os dois lados, né? Então, a guerra ela é uma inútil para quem a procura. Nós temos que procurar a paz, né? E a paz nós vamos senti-la através do Evangelho, né? Estudando o Evangelho, praticando o Evangelho, né? Que a gente começa a praticar no nosso dia a dia a compaixão ao próximo, né? A misericórdia ao próximo, a piedade ao próximo, né? E aí a gente começa a ser realmente um obreiro de Deus, né? Nesse contexto. Então, quando eu trago, né, eu faço essa colocação que nós somos, que a maioria que o Brasil é um país evangélico, porém a maioria dos brasileiros não praticam o Evangelho. Porque essa questão da prática também, ela está relacionada a estudo, né? Estudar, pegar o Evangelho, né? Pegar suas parábolas, estudar as parábolas, bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, que são os humildes, né? E por aí vai, né? Fazer mais preces quando nós pegamos a coletânea de preces, né? Amar seu próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus do fundo do coração e do fundo do espírito. Então, pedir obtireis,
né? Então tem muita coisa importante, né, através das parábolas de Jesus, né, que são os seus evangelhos, que podemos aprender e ser mais humilde e mais humano, né, com o seu próximo, né, estudando mais, né, abdicando, né, parando de praticar aborto, adultério, né? E procurarmos ser aquele igual o bom samaritano que Jesus nos apresentou quando ele foi indagado por um fariseu quem seria o próximo, porque Jesus falou que perguntaram para ele qual era o maior mandamento. O maior mandamento é amar a Deus, né, do fundo do coração e do fundo do espírito, né? E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E aí um fariseu perguntou para ele, quem é esse próximo? Aí ele conta a história do bom samaritano, né? Que um homem foi assaltado, agredido, ficou lá arriado, e passou um fariseu, não fez nada, passou um sacerdote, não fez nada, aí passa o bom samaritano, cuida dele, leva para uma hospedagem, paga a hospedagem dele e diz para o dono da hospedagem, eu vou ter que viajar e quando eu retornar eu pago a diferença do que ele ficou, né? E ele seguiu a vida dele, não ficou parado ali no tempo. Então é nesse contexto que devemos, né, estudar, praticar o Evangelho, né, e sermos realmente esse Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? Sermos evangélico mesmo, né? Agora, tem pessoas que se dizem evangélicas, mas têm corrupção, aborto, adultério, só de coisas ruins, né? É um problema. O que nós temos que fazer, aqueles que estão procurando estudar o Evangelho, o Mestre Jesus de Nazaré, procurando praticá-lo também, temos que fazer prece para essa maioria, né, ficar sendo a minoria ou acabar de vez com esse grupo que deveria evoluir, né, o planeta Terra. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto, mais um estudo, um papo de domingo, né? Por mais um papo de domingo. Agradeço a Deus, né, o Mestre Jesus de Nazaré. Peço permissão a Deus para encerrar, né, o papo de domingo de hoje, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.